Boa tarde, meus amores! Vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade anterior. Abra um livro na página 77, certo? Livro de História, página 77. Questão 1. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil? É grande, porque tais povos apresentam diferenças entre si, mas com aspectos semelhantes às crenças de todos. Então, esta é a resposta da letra A. Letra B. Como se caracteriza a religião indígena? Caracteriza-se pelo xamanismo. Letra C. O que é xamanismo? É a religião que associa a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e o seu espírito ou animal. Letra D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? É conhecida como pajé. Letra E. Qual é a importância do xamã? Ele é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual e, por esse motivo, tem diversas atribuições. Questão 2. A partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente e no que acreditam que acontece quando um humano morre. Eles respeitam profundamente a natureza e os animais, pois acreditam que os animais são gente e que, quando um humano morre, torna-se um animal ou outro ser. Questão 3. Marque com um X as atribuições do xamã. Mediar a vida sobrenatural e humana. Predizer o futuro. Influenciar os fenômenos da natureza. Dar nome aos recém-nascidos, transformar-se em animais ou outros seres, fazer crescer as plantas, curar por meio de controle dos espíritos e prever as guerras e suas consequências. Então, essas são as alternativas, corretas, as atribuições do xamã, certo? A questão 4 é uma resposta pessoal. Comente a afirmação relacionando-a com a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Então, essa aí é a resposta pessoal, sobre esses iriam relacionar, a diversidade dos povos e cultura que temos no nosso país. Certo? Questão 5. Escreva o complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras. Letra A. O xamanismo acredita em entes superiores que existem no universo. Letra B. Os entes superiores podem ser deuses, espíritos e etc. Letra C. A figura do xamã é fundamental para a tribo. Ele é o conhecedor da natureza.
Letra D. Os indígenas acreditam que o xamã é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. Letra E. No Brasil, o xamã é conhecido por pajé. Questão 6. Escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam e o que devem fazer para conseguir atingi-la. É comum a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal. Então, eles buscam uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, pois pela guerra os povos vão transpor as dificuldades e opressões sofridas. Certo? Então, essa é a resposta da questão 6. Questão 7. Responda oralmente por que as crenças indígenas sofrem bastante preconceitos e perseguição em nosso país. Você consegue ver uma solução? Também uma resposta pessoal. Não é isso? Vocês iriam responder oralmente, mas fato de uma questão aí pessoal, certo? Terminando a correção, agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, na página 80, né? Heranças indígenas, certo? Terminando aí a nossa correção, vamos para a página 80. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. No entanto, durante muito tempo houve a valorização da cultura do europeu, em detrimento da cultura dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos. Há algum tempo, uma lei obrigou as escolas a retomarem os ensinamentos das culturas desses grupos minoritários, especificamente os indígenas e os africanos. Né? Então, a vida dos indígenas está baseada em quê? Né? Na sua necessidade vital de interação com a natureza, né? E o respeito que existe nessa relação entre os povos indígenas tinham um grande respeito pela natureza, né? Então tinha uma relação aí de respeito, né? Entre os povos indígenas, que eles tinham muito respeito pela natureza, né? Então, durante muito tempo, houve o quê? Uma valorização da cultura do europeu. É isso? Houve essa valorização da cultura do europeu, né? Em detrimento da cultura dos grupos minoritários, que eram os grupos indígenas e os africanos. É isso? Há algum tempo, uma lei obrigou o quê? As escolas a retomarem os ensinamentos, né? Das culturas desses grupos minoritários, né? Minoritários. Especificamente quem? Os indígenas e os africanos, né? Que são os grupos minoritários. Então, pesquisas foram e estão sendo realizadas, materiais têm sido publicados e muitas contribuições da cultura desses povos têm sido divulgadas, né? Então, estão sendo feitas pesquisas, né? Materiais têm sido publicados, né? Sobre a cultura desses povos, é isso? Dos indígenas, dos africanos. Assim, para entendermos um pouco da herança dos indígenas para a formação cultural brasileira, é preciso compreender de antemão
E toda essa cultura está baseada na coletividade e na sustentabilidade. Coletividade porque há uma divisão de tarefas entre os membros das aldeias, né? Então, eles faziam tudo coletivo, né? Era o coletivo. Eles tinham essa divisão de tarefas, né? Nas aldeias. Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz, são atribuições dos homens, né? Então, essas atribuições eram dos homens da tribo, né? Já as mulheres são responsáveis por semear, modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos, cuidar das crianças. É isso? Crianças e idosos também têm seu papel definido: confeccionar utensílios e materiais, tecer artefatos em palha e cerâmica. Então, era no coletivo, isso tudo era no coletivo, mas cada um tinha sua função. Os homens tinham as funções, né, deles, as mulheres também tinham as suas funções, os idosos e as crianças também, né, tinham as suas funções. Então, tinham suas atividades, os homens tinham suas atividades, as mulheres tinham suas atividades, idosos e crianças, né, tinham suas atividades, mesmo trabalhando no coletivo, não é isso? No entanto, como a colheita é algo precioso para a sobrevivência do grupo, todo e cada integrante participa dela. Então, a colheita era algo precioso. Eles estariam colhendo seus alimentos, não é isso? Então, todo integrante participava da colheita, certo? Desse modo de vida, herdamos inúmeras contribuições para a culinária. Então, desse modo de vida dos indígenas, herdamos inúmeras contribuições para a culinária. Vamos ver algumas: tapioca, né? Beiju, pipoca, moqueca. Em nossa cozinha, as técnicas de cocção estão presentes, principalmente no preparo de alimentos que são tampados e cozidos em fogo baixo. Também foram incorporados no cardápio temperos e bebidas fermentadas, certo? De instrumentos e utensílios. Herdamos cestos, peneiras, redes, abanos feitos com fibras nativas e cordas, potes, vasos, urnas funerárias e panelas feitas de barro. Então, na culinária, nós herdamos o quê? A tapioca, o beiju, não é isso? Pipoca, moqueca, é isso? O fato de tampar a panela e cozinhar em fogo baixo. Instrumentos e utensílios, herdamos os cestos, peneiras, redes, abanos feitos de fibras e cordas, é isso? Potes, vasos, feito de barro. Muito da música e da dança indígena foi incorporado aos folguedos das diversas localidades. Atualmente, não é difícil encontrar instrumentos tipicamente indígenas incorporados às festividades
e inúmeras danças sendo praticadas, como Cateretê, em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, onde é conhecida como catira. Caiapós, em Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Cururu, ao longo de todo o litoral. Jacundá, no Pará e Amazonas. Gato, no sul do Brasil. Pífano, em Alagoas. E Caboclinho, em Pernambuco. Então, essas aí são algumas músicas e danças que herdamos, vamos dizer assim, né? Da parte da musicalidade, da dança. Há algum tempo havia certa semelhança na estrutura familiar dos europeus e dos indígenas, pois em ambas as culturas os casamentos estabeleciam aliança entre as aldeias e famílias, assim como a quantidade de homens das famílias era importante e também a estrutura de decisões era patriarcal. Ou seja, os homens eram responsáveis pelos encaminhamentos da vida da tribo, como plantações, guerras, caçadas, casamento, antropofagia e o luto, certo? Então, ou assim, a partir de algum tempo, né, havia essa certa semelhança na estrutura familiar europeia e indígenas. É isso? Pois em ambas as culturas os casamentos estabeleciam alianças, é isso, entre as aldeias e famílias europeias. É isso? Assim como a quantidade de homens das famílias era importante, também a estrutura de decisões, né? Era patriarcal, ou seja, os homens eram responsáveis, né, pela tribo, né, como plantações, guerras, caçadas, casamentos, lutos. Então, eram os homens que eram responsáveis, o patriarca da família, né, ou da tribo, ficava responsável por essas questões, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre a afirmativa apresentada. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nesta relação. Durante muito tempo, houve a valorização da cultura do europeu, em detrimento da cultura dos grupos minoritários como os indígenas e os africanos. Então, vocês vão escrever, né, com suas palavras, né, o que você entendeu sobre esta afirmativa, certo? Questão 2. Pesquise informações nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, www.ibge.gov.br, esse é o site. Da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, também está o site daqui. E do Museu do Índio, também tem o site. Sobre aspectos da vida dos povos indígenas atualmente e registros abaixo. Então, vocês irão pesquisar nestes sites. Pesquise informações nesses sites, né,
sobre os aspectos da vida dos povos indígenas atualmente e registre aqui abaixo, certo? Sobre a vida dos indígenas atualmente, certo? Questão 3. Pesquise em jornais ou revistas, recorte e cole no seu caderno figuras de instrumentos ou utensílios herdados da cultura indígena. Depois escreva suas características. Então, vocês vão pesquisar em jornais ou revistas, livros antigos, também livros não usam, né? E colar no caderno figuras de instrumentos ou utensílios herdados da cultura indígena. Depois, escreva suas características, certo? Vamos para a questão 4. Pesquise e escreva sobre algum folguedo de origem indígena que é comemorado atualmente. Se possível, ilustre-o. Então, vocês vão pesquisar aqui e escrever sobre um folguedo, certo? De origem indígena, né? Que é comemorado atualmente. E fazer um desenho ao lado. Questão 5. Escreva por que os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relevantes para as heranças culturais indígenas. Né? Escreva por que os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relevantes para as heranças culturais indígenas. Também resposta pessoal. Tá? Questão 6. Liste pelo menos 4 alimentos que são herança dos indígenas e que você consome em sua alimentação. Então, vocês irão listar 4 alimentos que são herança dos indígenas e que você consome em sua alimentação, certo? Então, cada resposta pessoal, cada um vai listar o que consome, ok? Questão 7. Pesquise informações atuais sobre as reservas. Pesquise informações atuais sobre as reservas indígenas e escreva qual é a sua importância. Então, vocês vão pesquisar informações sobre reservas indígenas, certo? E vai escrever abaixo qual é a sua importância, certo? E a questão 8, pesquise imagens sobre as dificuldades enfrentadas atualmente pelos indígenas. Então, vocês vão pesquisar dificuldades enfrentadas atualmente pelos indígenas e vai colocar aí abaixo, ok? Então, até a questão 8. Então, todas as questões são pessoais, certo? Vocês vão pesquisar, dar a opinião de vocês, escrever com suas palavras. Então, todas essas questões são pessoais, certo? Então, por hoje é só. Beijos, bom final de semana e até segunda.